O efeito de porpoising, ou melhor dizendo, as quicadas da nova Fórmula 1 vieram realmente para aparentemente ser o maior problema da categoria, pelo menos nesses últimos tempos. Mas George Russell aparentemente tem a solução: a suspensão ativa, que já é ilegal na Fórmula 1 há mais de 20 anos. Enfim, quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e as equipes de Fórmula 1 tiveram a oportunidade nas últimas semanas de testarem seus novos carros da categoria. E a oportunidade foi incrível, diversos testes muito interessantes com todos os carros da Fórmula 1. Pudemos ver quão belos eles são nesse ano de 2022. Mas praticamente todas as equipes tiveram um problema em comum: porpoising, justamente as quicadas da Fórmula 1, que são resultantes de um efeito aerodinâmico gerado justamente por conta do efeito solo da nova Fórmula 1 desse ano de 2022. Aparentemente, esse efeito solo faz com que o ar embaixo do carro passe cada vez mais rápido, proporcionalmente à velocidade final desse carro. Significa basicamente que no final das retas, as equipes acabam encontrando carros com muita pressão aerodinâmica, advindo do efeito solo. Entretanto, apesar disso parecer ser muito bom, na verdade é um grande problema, porque os carros ficam cada vez mais próximos do asfalto. Chega um ponto que estolam, ou seja, nenhum ar passa mais embaixo do carro. Nesse momento, os carros são empurrados para cima e acabam tendo a frente para cima. Mas como eles estão em alta velocidade, o ar volta a passar por baixo do carro. Eles abaixam a frente e começa um efeito de kick no asfalto. Uma situação horrorosa para quem é piloto de Fórmula 1, extremamente desconfortável. Mas segundo George Russell, ele tem a solução para isso tudo: uma possível suspensão ativa que seria implementada na Fórmula 1 nos próximos anos da categoria. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo para que você entenda tintim por tintim o que ele quis dizer com isso, mas antes eu queria te convidar a deixar o like nesse vídeo. Já deixe seu joinha porque é de graça e ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais. Não esquece, já deixa o like agora para não esquecer no final. E para quem se esqueceu e acha que isso tudo é bobagem, na verdade é exatamente o mesmo problema que as equipes sofriam na década de 80, quando também existia o efeito solo naquela época. O porpoising era algo extremamente comum e aparentemente as equipes já estão conseguindo contornar os problemas das suas formas específicas. A McLaren aparentemente foi a melhor equipe, a que saiu por cima nessa questão da resolução do porpoising, mas a Ferrari foi outra equipe que também agiu muito bem nessa situação específica. Mas é claro que até o início da pré-temporada lá no Bahrein, isso deve continuar acontecendo e todas as equipes devem conseguir superar esse problema, pelo menos de uma forma generalizada. E Russell falou mais sobre esse problema e sobre a sua solução. Segundo ele, a suspensão ativa seria sim o caminho nessa situação. Uma suspensão ativa daria às equipes a oportunidade de deixar o carro um pouco mais alto nas retas e assim não iriam gerar esse porpoising, já que a parte de baixo do carro nunca estolaria, o ar sempre continuaria passando por baixo dos veículos. E isso tudo sem contar com o fato de que com a suspensão ativa, os carros de Fórmula 1 seriam muito mais velozes do que nesse ano. Acho que se a suspensão ativa estivesse lá, isso poderia ser resolvido com um clique de seus dedos. E os carros seriam naturalmente muito mais rápidos se tivéssemos isso. Tenho certeza de que todas as equipes são capazes disso. Então essa pode ser uma para o futuro. Mas vamos ver no Bahrein. Tenho certeza de que as equipes terão algumas ideias inteligentes em torno dessa questão. A suspensão ativa foi banida da Fórmula 1 no início de 1994. A intenção era justamente diminuir a diferença entre as equipes de Fórmula 1, que na época tinham a Williams como principal rival. Ganhava basicamente tudo até o ano de 93 e principalmente por conta da suspensão ativa que ela utilizava. Claro que depois essa suspensão ativa voltou a ser falada no círculo da Fórmula 1, justamente pelo fato de que com a tecnologia atual seria muito mais fácil a sua implementação e, obviamente,
bem mais barata, mas a FIA nunca permitiu que essa tecnologia retornasse ao esporte. E como aconteceu na Williams de 93, Russell também acredita que essa suspensão ativa, além de diminuir esse problema do porpoising, também diminuiria e muitos tempos de volta, tornando uma pilotagem um pouco mais fácil, mas ao mesmo tempo bem mais técnica e permitindo assim que os carros conseguissem se aproximar mais facilmente por conta do novo regulamento da Fórmula 1, mas ao mesmo tempo não perdessem em velocidade para os carros da era anterior da categoria. Acho que está claro, se tivéssemos suspensão ativa, os carros seriam muito mais rápidos para as mesmas superfícies aerodinâmicas, porque você seria capaz de otimizar as alturas de deslocamento para cada velocidade de curva e otimizar na reta para uma menor quantidade de arrasto. E Russell também falou nessa solução como se fosse uma possível solução para a segurança dos carros, já que esse efeito de quicada nas retas com toda certeza também diminui a segurança dos pilotos, já que eles perdem um pouco de visibilidade e de controle do carro, que tem as rodas dianteiras bem mais leves em alguns momentos durante essas retas. Ou seja, a implementação da suspensão ativa aparentemente iria ajudar em basicamente todos os aspectos da Fórmula 1 hoje em dia. Então é uma maneira mais fácil de fazer os carros andarem mais rápido. E se você pensar em um aspecto de segurança, então potencialmente é uma melhoria. Tenho certeza de que há mais limitações. Não sou engenheiro, mas não teríamos esse problema na reta, com certeza. E o diretor técnico da McLaren também falou sobre esse assunto. E impressionantemente ele concordou com o George Russell, que é apenas um piloto. Na verdade, segundo o diretor técnico, todos os efeitos que George Russell disse que o carro teria ou que ajudaria a erradicar, isso realmente aconteceria. Apesar de que, segundo o diretor técnico, a utilização da suspensão ativa talvez não iria ser suficiente para erradicar esse problema do porpoising. A suspensão ativa ajudaria de duas maneiras. Você pode tentar manter seu desempenho aerodinâmico máximo por mais voltas, o que é um ótimo lugar para se estar, se você puder fazê-lo. Mas também poderia de alguma forma contrariar algumas das frequências naturais que atingem o chassi também. Então, novamente, não erradicaria o problema. A física ainda está lá, mas certamente ajudaria a gerenciá-lo. E o diretor técnico finalizou dizendo que essa seria uma grande possibilidade de se implementar na Fórmula 1 em um futuro próximo, mas ele levantou aquela questão de que a utilização de uma suspensão ativa, apesar de diminuir os custos em comparação com os anos de 93, 94 ali da Williams, ainda seria muito custoso, ainda mais agora em uma Fórmula 1 que utiliza como parâmetro o teto orçamentário, que realmente diminuiu e muito o desenvolvimento dos carros e a gastança ali de dinheiro em cada uma das equipes. Como diretor técnico, adoraria ver o retorno da suspensão ativa pessoalmente, mas com o limite de custo, não é o melhor projeto a ser feito. Mas o que você acha disso tudo? Você é a favor do retorno da suspensão ativa na Fórmula 1? Ou você acredita que talvez isso facilitaria muito a vida dos pilotos de uma forma geral? Você acredita que ela faria mesmo a diferença? O que você pensa sobre isso? A FIA vai liberar isso tudo? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Eu acredito que a implementação da suspensão ativa não deve estar muito longe de retornar à Fórmula 1. Na época, é claro que a tecnologia era muito cara, mas hoje em dia, com o avanço da tecnologia de uma forma geral, é óbvio que a implementação de uma suspensão ativa não é mais tão difícil como na década de 90 lá atrás. Isso já é um passo importante. Agora, se as equipes não conseguirem solucionar 100% esse problema do porpoising, é outra questão que a FIA poderia analisar e abrir para as equipes discutirem sobre essa questão. É necessária ou não a implementação da suspensão ativa? Aí todas as equipes poderiam falar sobre o assunto, mas eu acredito que, apesar de não ser necessária, deixaria a Fórmula 1 bem mais emocionante e bem mais veloz de certa forma, e mais segura e com menos porpoising. Ou seja, me parece que não tem muitas questões negativas na utilização da suspensão ativa, com exceção do maior custo de projetos
para todas as equipes. Mas é importante dizer que com o tempo passando, é muito provável que elas gastem menos com os seus carros, já que é bem provável que elas consigam encontrar alguns décimos, mas chega um momento que estagna, né? Então vai chegar algum ano aí desse novo regulamento técnico em que as equipes não conseguirão encontrar tanto resultado. E aí é necessária a implementação de novas tecnologias para que elas possam voltar a trabalhar na Fórmula 1. Mas é claro que a sua opinião pode ser diferente da minha, inclusive comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E se você gostou da análise desse vídeo, curte o meu canal. Gostou desse vídeo, não esquece, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações. Só dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!